Antes da explicação de fato da massa unitária, eu irei explicar um pouco da diferença entre ela e a massa específica, para que não confunda os conteúdos. Bem, uma das diferenças entre as duas é a sua forma de medida, onde a massa unitária é medida pelo volume e a massa específica é medida pela massa. Sendo assim, a massa específica, como seu próprio nome diz, ela é mais precisa, e a massa unitária seria mais como uma noção ou uma base do material que você tem ou quer. Os seus métodos também são diferentes, onde o da massa unitária conta com o espaço de vazios e o da massa específica não conta. Sendo assim, a massa unitária aparenta ser o que não é, ou seja, ela é ilusória. Falei um pouco sobre a diferença entre as duas massas, eu irei entrar um pouco mais a fundo na massa unitária ou massa específica aparente. Bem, como seu próprio nome diz, ela é aparente, ou seja, ilusória. Ela não é tão precisa assim como a massa específica. Ela é como se fosse o olhômetro da engenharia civil, vamos dizer assim, pois trabalha com volume, como eu disse anteriormente. E por isso nós temos somente uma base da quantidade do material que precisamos. E essa quantidade ainda pode variar bastante, pois depende tanto da distância e altura colocada no recipiente, a umidade do material e da compactação, que seria a quantidade de vazios presentes no mesmo. Eu vou falar aqui sobre as normas e primeiro é bom começar dizendo o que são e para que servem as normas. Basicamente, as normas são regras que na construção civil servem para padronizar e organizar procedimentos e documentos envolvendo basicamente qualquer coisa. Eles servem para facilitar também o entendimento, já que, como é padrão, vai ser o mesmo para todos. Existem algumas normas na massa unitária, porém a principal delas é a NM45, onde ela serve para a determinação de massa unitária para agregados em estado solto. Esta norma serve basicamente para tudo envolvido sobre a massa unitária, desde procedimentos, cálculos, resultados, os métodos de ensaio e muito mais. Bom, agora eu vou falar sobre os métodos de ensaio da massa unitária, que seriam algo como um passo a passo. Começando pelo método A, que determinaria agregados de até 37,5 mm. O primeiro passo seria determinar a massa do recipiente vazio, que você vai despejar o material. O segundo passo seria secar o material utilizado entre 100 a 110 graus Celsius. O terceiro passo seria encher esse recipiente com material em 3 camadas, sendo 1/3 cada camada, 1/3 do recipiente cada camada, fazendo com que você aplique 25 golpes de haste metálica a cada uma dessas camadas, evitando encontrar a parte anterior, ou o fundo do recipiente. O quarto passo seria você nivelar o recipiente com o material e, por fim, calcular as medidas fazendo a massa unitária. Agora, indo para o método B. O método B utiliza-se com agregados maiores de 37,5 mm até 75 mm. O primeiro passo e o segundo passo, assim como o método A, seria determinar a massa do recipiente e secar o material. Então, no terceiro passo, você vai encher o recipiente em 3 camadas com a mesma altura em cada, fazendo um adensamento em cada uma dessas camadas. Assim, no quarto passo, você irá nivelar a camada e, por último, você vai determinar a massa unitária. E como método C, você, assim como nos outros dois, você vai determinar a massa do recipiente vazio, secar o material e aqui você vai encher até transbordar com uma média de 5 cm de altura do recipiente, com material. Este material será transbordado, então nivelado com uma fita ou uma régua metálica, e por fim você irá descobrir a massa unitária de tal material. Obrigado. Estamos aqui para falar sobre alguns dos materiais utilizados em ensaios de massa unitária e como é feito um ensaio de massa unitária. De acordo com a norma NBR 7251, a massa unitária tem grande importância na tecnologia, pois é por meio dela que se podem transformar as composições das argamassas e concretos dadas em peso para o volume e vice-versa. Alguns materiais utilizados nos ensaios então são balanças mecânicas de sensibilidade 0,1 grama, utilizada para a pesagem da massa dos materiais. A espátula, que é utilizada para mexer e misturar as substâncias pastosas
ou no laboratório, sendo utilizada para transferir as substâncias sólidas em pesagens. A pá, utilizada para cavar e juntar os restos dos resíduos. A estufa, utilizada para a secagem das amostras naturais ou dos materiais. O recipiente paralelo, utilizado para a medição do volume e para a retirada da amostra. E então, para a realização dos ensaios, existem os feitos em laboratórios por laboratoristas, onde os ensaios são realizados das seguintes formas. Após encher o recipiente de areia, por exemplo, leva-se a balança utilizando a tecla tara, para descontar o peso do recipiente, verificando a massa da areia então. Verifica-se quanto a massa ocupa em volume aparente, enfim calculando a massa unitária, como já visto. As massas unitárias dos agregados são razoavelmente diferentes, no caso da areia e das britas, por exemplo. As areias, por terem grãos menores, preenchem mais espaços vazios, o que leva uma maior massa unitária. Para as britas, quanto maior o tamanho do seu grão, menor será sua massa unitária. A massa unitária dos materiais podem ser obtidas em tabelas e são muito utilizadas para cálculo do consumo de materiais, ou para conhecer a quantidade dos materiais que poderão ser transportados, por exemplo, na obra. Agora eu vou falar sobre os cálculos de massa unitária e para que eles servem. Eu não vou falar a fórmula em si, porque senão ficaria algo muito complexo, eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês ia pegar direito, porque, convenhamos, não tem como você falar a forma sem escrever. É muito difícil. Mas enfim, eu vou falar as 3 situações de cálculo que você vai precisar fazer para você descobrir a massa unitária. A primeira delas, ela serve para você descobrir a massa unitária no seu estado normal. Ou seja, você simplesmente quer descobrir o estado da massa unitária, o quanto que mede a massa dela, e isso sem nenhuma alteração é o procedimento padrão, eu diria assim. A segunda situação é quando você quer descobrir a massa unitária de um agregado, só que ele está com a superfície seca. Então tá lá, o agregado ele está no estado normal, só que só a superfície dele está seca. Entende? E a terceira situação, ela é para descobrir o índice de vazios. O terceiro cálculo, ele serve para descobrir o índice de vazios. O índice de vazios ele seria o espaço que tem entre os grãos. Tá lá o agregado ele é composto por grãos, e o espaçamento entre esses pequenos grãos é o que você vai descobrir usando esse cálculo. Muito obrigado. Olá, agora irei falar para que serve a massa unitária e aonde utilizamos ela. Então vamos lá. A massa unitária é utilizada na transformação de massa para volume com vazios entre os grãos de agregados. Também é utilizada na aplicação em concreto dosado em volume e para controle de recebimento e estocagem de agregados em volumes. A massa unitária também serve como parâmetro para a classificação do agregado quanto à densidade. Em outras palavras, é a razão entre a massa de um agregado lançado em um recipiente e o volume desse recipiente. O método de ensaio é executado pela NBR 7251. A massa unitária tem grande importância na tecnologia, pois é por meio dela que podemos transformar as composições das argamassas e os concretos dada em peso para o volume e vice-versa. Então, no geral, isso significa massa unitária, certo?